eu estou te confiando. Alçando as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma, mara a minha alma. Em ti descansarei, no controle está. Por vales passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás e vida me darás, de ti preciso. Oh, preciso. Os céus as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma, mare a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim está, para sempre reinará. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Sua perfeição é incomparável. Do início ao fim está, para sempre reinará. Não há outro como Jesus. Aos céus as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma, mare a minha alma. Em ti descansarei, no controle está. No controle está. Olá, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês, a todos os ouvintes, né? Nesse momento, eu gostaria de dar um início orando com vocês, agradecendo a Deus por ser domingo de Páscoa, o dia que toda a igreja de Jesus Cristo, que todo cristão no mundo celebra a ressurreição do nosso Deus. Que cada um de vocês sejam abençoados através da palavra do Senhor nessa noite. Que cada um de vocês experimente da Páscoa do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Ele possa adentrar nos lares de vocês com transformação, com amor, com poder e graça. Então vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos colocamos diante do Senhor esse momento. Deus querido, te pedindo, Senhor, a tua bênção sobre cada lar nessa hora, sobre cada pessoa, Senhor Jesus, os que estão bem e os que estão enfermos. Pai querido, aqueles que foram acometidos, Pai querido, por esse mal. Deus querido, que tu possa adentrar nos seus corações. Senhor, que tu possa, Senhor Jesus, mover, Senhor Jesus,
a cada um agora e trazê-los a Ti, através do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da justiça. Senhor Jesus, que esse tempo seja um tempo de crescimento para nós. Pai querido, que nós possamos aqui falar do Teu amor, da Tua benignidade, da Tua graça manifestada sobre a humanidade, em meio ao caos. Obrigado, Jesus. Amém. Nesse momento, queridos, eu quero ministrar uma palavra do coração, eu creio que do coração de Deus, né? Porque Ele já falou com o meu coração a esse respeito, e apresentar para vocês algo que para mim é muito interessante. Então eu vou falar sobre a perseverança e a luta da igreja em tempos de provações. Dizendo para vocês que em nenhum lugar da Bíblia temos a promessa de que estamos vivendo segundo os princípios do cristianismo, do nosso cristianismo, imunes às lutas e às dificuldades e às adversidades que o mundo proporciona. Ao contrário disso, enquanto o cristão estiver nessa terra, ele está sujeito a ataques provenientes de fontes inimigas, como o pecado, a sedução do mundo e o diabo. E por isso eu convido vocês a fazer uma leitura comigo, que está em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1, do 1 ao 4. Que diz assim: portanto nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Glória a Jesus. Nós temos aqui um texto muito rico. Um texto que nos fala que nós não estamos imunes, mas que nós temos um combate, e esse combate é constante para a igreja de Jesus nesse tempo. E por essa razão, nós precisamos combater contra esses três inimigos, que tem sido o alvo principal de toda a destruição da humanidade. Então, eu quero trabalhar falando para vocês sobre algo que Dr. Russell Shedd, um grande homem de Deus, que tivemos o privilégio de tê-lo conosco até bem pouco tempo, e hoje ele está na glória, e ele nos disse algo muito forte a esse respeito, que a consciência desta realidade proveniente do pecado, do mundo e do diabo, nos ajuda a conhecer estes inimigos e suas características de ataque, sabendo que a Bíblia nos fornece todas as estratégias de combate. Quando o Dr. Russell Shedd falou isso, queridos, e eu lendo em um dos livros dele esse texto, eu fiquei maravilhada, porque isso é uma realidade da igreja. Nós precisamos, nesse tempo, trabalhar em cima de alguns aspectos, e eu quero iniciar esse primeiro ponto falando sobre firmeza. Eu entendo que Deus nos convida nesse tempo para tratar com a firmeza da nossa fé, com a firmeza das nossas convicções em Deus. Pois a parte B do primeiro versículo do texto em que lemos, nos fala
sobre uma estratégia. E a primeira estratégia diz assim: corramos e prossigamos a carreira que nos está proposta. Então, nesse tempo de luta, de combate que o mundo está vivendo, que a terra está vivendo, nós precisamos correr a carreira que nos foi proposta. Ou seja, sermos firmes, estarmos firmados na fé de Cristo Jesus, sabendo que Ele é o Senhor que vai nos conduzir, sabendo que Ele é o Senhor que nos levanta em tempos de guerra para sermos os intercessores, para amar o mundo, para dizer para o mundo que Ele é Deus. A igreja se prostrou domingo passado em oração, pedindo pela humanidade, pedindo que toda a terra e a nossa nação em especial, ela tivesse rendida em detrimento das vidas. E ela não selecionou em nenhum instante partidos, ela não selecionou religião, nós não selecionamos pessoas, nós não selecionamos nada disso, porque o nosso amor consiste na pessoa do Cristo, aquele que ama incondicionalmente. E isso fala de firmeza de fé. Devemos ter uma fé constante em meio e a despeito da adversidade. A terra está assolada pelo pânico, pelo pavor. As famílias estão apavoradas com medo de perder seus entes queridos. Alguns nós já estamos perdendo, mas a despeito disso, o nosso mandamento nesse primeiro versículo é perseverar, é ser firme, é correr, é prosseguir a carreira de Cristo Jesus em nossa vida. No mundo físico, somos constituídos a partir de um contexto cultural, composto por um movimento de linguagem, hábitos, ideias, costumes, organização social, processos, valores com desvirtuações morais. Porém, como igreja, nós estamos aqui para viver a cultura do céu, que vai na contramão do mundo, dizendo para o mundo que Ele é Senhor e que Ele muda toda a história. Na parte B do versículo 1, nesse convite tremendo que nós recebemos, que nos é apresentada essa contracultura, pois a igreja de Jesus Cristo, ela é embaixatriz de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus e nós precisamos ministrar nesse tempo a cultura do céu, trazendo de volta ao mundo os valores de Deus, levantando em nossas casas os altares, altar de Deus, vida de Deus, amor de Deus, reconciliação familiar. Coisas tremendas também podem acontecer nesse tempo, se nós andarmos nos princípios da fé santa. Pois a igreja de Jesus, queridos, ela precisou desse tempo. Como pastora, eu me sinto na obrigação de falar algo muito importante. A igreja de Jesus, ela estava se adequando ao sistema do mundo, ao invés de amar o mundo e conquistá-lo para Deus. A igreja estava se adequando aos seus templos, ao comodismo dos seus templos, a um movimento de preocupações vazias, como estrutura, como embelezamento templário e tantas outras coisas que são futilidades em meio ao que nós vivemos. A igreja estava se adequando a um sistema não bíblico, se associando devagarzinho àquilo que a palavra de Deus fala como contraproposta para a vida do cristão. Nós estávamos precisando ser alertados para retornar, para resgatar aquilo que estávamos perdendo. Vamos ver esse tempo como misericórdia de Deus em meio a uma praga, em meio a um caos.
No segundo ponto dessa mensagem, eu quero falar sobre perseverança. Porque sem a perseverança, nós não vamos conseguir avançar. Nós não vamos conseguir levar as nossas casas ao patamar de altar de Deus. Nós vamos viver um pânico, nós vamos viver um momento de terror, nós vamos viver um momento de medo, e nós vamos nos esquecer que esse é um tempo de comunhão, que esse é um tempo de unidade, que esse é um tempo de levantar valores eternos, que esse é um tempo de nos reorganizar para viver a perseverança de Jesus. No versículo de número 2, nós vemos a estratégia da perseverança, que diz: para vencer o pecado, o mundo e as ciladas do maligno, é necessário algo que é indispensável à igreja. E o que é indispensável à igreja? Olhar para Jesus. Não temos como ser igreja, não temos como reagir, não temos como ser perseverantes nesse tempo se nós não tivermos a convicção de que o olhar fixo em Jesus é aquilo que vai nos salvar. Não só do Covid-19, mas de todas as áreas, pois estamos cercados por muitas situações. Temos que olhar perseverantemente para Cristo, por causa de um detalhe importante chamado consciência cristã. Se eu tenho consciência cristã, se eu ando segundo os princípios, preceitos e valores da palavra de Deus, nesse tempo eu tenho que ser perseverante. Nesse tempo eu tenho que olhar com o amor de Cristo. Nesse tempo eu tenho que lutar mais do que nunca. Nesse tempo eu preciso arregaçar as mangas e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para onde for necessário. Por causa desse detalhe de consciência cristã, o mundo está sucumbindo porque ele perdeu essa consciência. A igreja está sucumbindo porque perdeu essa consciência. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E sem ele, nós não temos como levar nada a lugar algum. A igreja precisa se posicionar nesse tempo, pois há algo muito importante nesse versículo 2, eu quero ler para vocês, porque eu fiquei maravilhada com ele, quando diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Queridos, o amor de Cristo pela humanidade, o amor de Cristo por nós foi tão imenso, foi tão grande, que ele sentiu gozo em suportar a cruz, para que eu e você alcançássemos a salvação, para que eu e você hoje pudéssemos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus. Nós precisamos compreender e ver que Jesus Cristo, nesse momento, ele desprezou a afronta do mundo, a afronta do pecado, a afronta de Satanás, o desprezo de toda a humanidade, para que nós tivéssemos vida. Para que ao terceiro dia ele ressuscitasse. E a sua justiça ali cumprida, fizéssemos de nós não mais um povo que andávamos vagando sem pastor, mas agora uma igreja viva, um povo fiel, uma igreja firme, uma igreja que persevera, uma igreja que não anda no mundo, mas que ela precisa cumprir o propósito de Cristo Jesus, porque Ele amou o mundo. A igreja tem que amar o mundo nesse tempo. A igreja precisa se levantar de novo com os valores do céu. Porque há um gozo em Cristo Jesus. Até a cruz deve haver um gozo pela igreja, que também nos foi proposto até a morte.
Por causa da alegria desse propósito, ele suportou por nós as dores, o martírio. Ele levou sobre ele tudo aquilo que parecia estar perdido. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele amou o mundo, mas não se associou ao mundo. Porque lá em Tiago, capítulo de número 4, versículo 4, parte B do versículo, diz que aquele que ama o mundo, aquele que se alia com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porém, o mesmo Deus diz que ele amou o mundo. E a igreja deve amar o mundo de uma tal maneira que, se preciso for, ela tem que dar o sangue. Desprezando toda afronta, assentou-se à destra de Deus Pai após a ressurreição. Nós precisamos, igreja, voltar aos princípios da fé. Eu cresci na fé. Eu conheci cristãos, queridos, que hoje eu saio procurando para ver se eu encontro um parecido com eles. Eu conheci cristãos, querido, capazes de dar a vida pela causa. Muita gente não sabe. Só a igreja daqui de Limoeiro e outras igrejas onde nós dirigimos sabem que eu sou neta de um dos primeiros missionários do Ceará. E ele, junto com outra equipe e um pastor que já está com o Senhor, né? Eu pertencia ao ministério antigamente, na minha infância, a um ministério, e esse ministério deu início ao evangelho aqui no estado do Ceará. E, queridos, eu não conseguia compreender a alegria dos meus avós em ter Cristo, em viver aquela atmosfera de santidade, de amor. Eu cansei de ver minha avó correndo na hora que alguém estava morrendo, porque aquela pessoa não podia partir sem Jesus. Eu acordava de madrugada, ouvindo os crentes na igreja, num clamor tremendo, glorificando, exaltando o nome de Jesus, esperando que o Senhor já estava chegando. Eu cresci em uma atmosfera onde havia adoração. Eu cresci em uma atmosfera onde a igreja amava incondicionalmente o bêbado, a prostituta, o homossexual. Sabe, queridos, que amava o moribundo a despeito de como ele estivesse. Não essa igreja seletiva, não essa igreja sem amor, não essa igreja que não tem coragem de pegar o fardo junto com aquela pessoa e dizer assim: vamos entregar para Cristo, porque o Senhor te transforma, porque o Senhor modifica a tua vida. Não importa em que condição você esteja, Jesus amou o mundo, Jesus amou você e Ele transforma você. Glória seja dado o nome de Jesus. E o nosso terceiro e último ponto: fé. Convicção é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos que já aconteceu. Quando a igreja se prostrou domingo passado, semana passada, em oração, ela declarou para o Brasil: nós confiamos em Jesus e nós amamos você a despeito de religião, a despeito de partido político, a despeito de quem você é, a despeito do que você representa. A igreja se prostrou em detrimento da causa do Senhor Jesus na terra. E isso foi tremendo. E isso é tremendo. Eu fui despertada, queridos, a não fazer jejuns hipócritas. Eu fui despertada, está lá em Isaías 58, a Bíblia diz claro que Deus já estava farto desse jejum de comida, jejum de televisão, jejum de não sei o quê. Ei, Jesus nos chama para ter uma vida constante com Ele, para a nossa vida ser um culto racional, a minha vida e a sua vida ser um culto profético, uma vida profética diante do Senhor, baseada pela fé. Porque, queridos, nós somos a igreja querigmática desse tempo. Por que somos querigmas? Porque nós vivemos a promessa de Deus hoje. Nada do que está acontecendo na terra
difere da palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. Considere que Jesus venceu essas ações através do seu tremendo amor. Mas não um amor de abracinho ou de dizer, ei, eu te amo. Isso é hipocrisia. Viver o amor é ir além das circunstâncias, é ir além do que eu penso, é ir além das minhas vontades, é ir além do que significa ser, eu sou apenas um cristão. Porque ele foi além, por amor de mim e de você. Precisamos voltar a ser embaixadores de Cristo na terra. Nessa contracultura que não negocia seus princípios, seus preceitos e seus valores, que é a cultura do céu. Valores do céu é santificação, é adoração, é amor ao próximo, é perdão, é vida no altar de Deus, é família reconciliada, é família no altar, é amando os que estão passando por aflição. Isso é a cultura do céu. Estamos há poucos dias diante de um quadro muito perigoso. Estamos passando por um momento difícil, como eu já falei, na terra. Uma comunidade da fé cheia de movimentos e associações mundanas. Ela não tem como vencer o mal. E talvez você diga, pastora Efigênia, a senhora não está fazendo um prejulgo? Não, queridos, eu estava vivendo essa situação. Uma ovelhinha aqui da igreja, uma mulher muito abençoada aqui da igreja, que congrega conosco, ela chegou para mim em um determinado momento e eu não poderia deixar passar de falar sobre isso. E ela disse, pastora, eu preciso saber a história da nossa igreja. E eu disse para ela, eu já contei, minha querida, várias vezes a história da nossa igreja, né, da Paz Church, onde ela nasceu, como ela nasceu, várias vezes, no curso de membresia, nos TADEs, a gente sempre está falando. Ela disse, não, pastora, que eu fui interrogada por um determinado líder. E esse determinado líder me disse que não aceita uma igreja que não tenha história. E eu me senti muito constrangida, eu me senti muito mal, porque eu disse, será que a minha igreja tem história? E ela veio falar comigo sobre isso, pois na igreja dessa pessoa já tem 500 anos. Eu disse, minha querida, acalme seu coração, a igreja dele está com deficiência. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela nasceu há 2000 anos atrás. Glória seja dada o nome de Jesus. Lá na cruz do Calvário, quando ele morreu por amor de nós. E desceu, a Bíblia diz que ele desceu às profundezas da terra. Queridos, e fez justiça por nós. Se fez maldição por nós. Se fez justiça em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia para que a justiça fosse completa. Ali nasceu a história da nossa igreja. Bendito seja o nome do nosso Deus. E em João, capítulo 1 e 29, João, capítulo 3 e 16, e João 4 e 42 apresenta a plenitude incondicional de Deus para com o homem. Em meio aos sentidos do sistema alienado em que violou os valores da obra santa de Deus. Nós temos esses versículos que afirmam que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E o escritor de Hebreus conclui no versículo 4, dizendo algo muito forte, algo tremendo para a igreja, sobre a condição do nível de amor de Deus para o pecador. E eu quero ler com você, para concluir essa mensagem, no versículo 4.
que diz assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Nós ainda não resistimos até a morte, combatendo contra o pecado. Sabe o que é que Deus está dizendo para a igreja? Que a nossa obra, ela não termina, ou ela não se limita a um palco de igreja, a estádia de domingo nos cultos. Essa obra é santa, essa obra é tremenda, essa obra é poder de Deus para os que creem, e essa obra tem como conotação o amor incondicional de Jesus para com a tua vida, que ainda não combatemos o suficiente, porque a obra da igreja é até a morte. É amor incondicional. Se você é igreja de Jesus, pare de debater religião. Se você é igreja de Jesus, pare de debater política. Se você é igreja de Jesus, pare de se achar melhor que o seu irmão. Se você é igreja de Jesus, se humilhe diante da presença e da potente mão do Senhor. E diga: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim aonde for necessário em tempo de guerra. Pois o primeiro clamor está acontecendo dentro da sua casa. Quantos filhos estão afastados de Jesus? Quantos pais abandonaram seus lares e nem conhecem seus filhos? Quantas mulheres sozinhas, lutando para criar seus filhos, ou filhos lutando para agregar os pais? Chegou o tempo de você levantar um altar de adoração ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, e essa é a Páscoa de Jesus. Amém.